terceira etapa do nosso mini treinamento. Nosso mini treinamento é sempre dividido em três partes, né? Até a alusão é a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A primeira parte é temática, cujo tema até o fim da semana que vem é problemas geotécnicos, para vocês ter a oportunidade do empreendedorismo em todo o país, em toda a rua, toda a edificação. A segunda parte é gestão. Então, como fazer a gestão cristã desse empreendedorismo para então edificar, no fim, Cristo em nós, mas no plano horizontal, ter as necessidades e os desígnios de Deus atendidos, a necessidade de Deus. E nessa terceira parte que vem a oração. O que é a oração? É um pedir para Deus para que Ele nos ilumine no sentido de entender a vontade dEle, né? E que também nos orientar através do Espírito Santo de como realizar aquilo. E é isso que eu estou querendo que quem trabalha conosco entenda. Há necessidade de oração para que, ao buscar Deus, nós tenhamos Deus, Jesus Cristo na liderança. Como eu falei no, na esfera de conhecimento anterior, que é da gestão, da administração cristã. De novo, a gente fala aqui o melhor que pode, sempre aprimorando, porque qualquer questão sabe que está no processo de maturação, de desenvolvimento, de santificação, de purificação. Tem várias palavras para dizer esse desenvolvimento, amadurecimento, maturidade, transformação da mente, como é o nosso tema para sábado às 10 horas. E o como orar, eu sempre pego também um vídeo, né, dos preletores que a gente segue, e nós estamos seguindo aqui com o vídeo do o caminho da experiência espiritual. Então, esses vídeos estão lá no canal YouTube. Se vocês vão lá na aula 1, eu deixo lá para vocês poderem não só ver todos os mini treinamentos anteriores do ano passado e retrasado, né, e ver também os estudos da vida espiritual, né, para você estudar e qualquer dúvida aí no workshop às 16 horas e o link é o primeiro do descrição do vídeo. Então vamos ouvir um pouquinho. Arrependimento e perdão. Isso é o primeiro passo na jornada e na experiência espiritual. E assim nós temos, como falamos, 14 salmos. E eles passam por vários temas, é claro, já que é um caminho ascendente. Então ele vai falar de arrependimento, perdão, justificação, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32 é o primeiro dos 14, masquil. Então ele prossegue até o Salmo 142 ou 3, se não me engano, o último deles, traçando uma jornada, um caminho ascendente de experiência espiritual, passando inclusive pelo assunto da batalha espiritual. Infelizmente, esse é um outro tema em que, de modo geral, nós somos muito pouco conscientes. O que significa na vida cristã a batalha espiritual? Parece que de tantas maneiras, uma geração de modo geral hedonista na qual nós estamos mergulhados, nós compreendemos, por isso mesmo, muito pouco do assunto batalha espiritual. Mas a Bíblia é tão clara em abordar muitas facetas da batalha espiritual. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 10, Efésios 6 e outros textos mais. Então, o caminho da experiência espiritual, de acordo com aqueles masquilim ou masquil, os salmos didáticos, passa pelo tema batalha espiritual. Então, ter uma batalha espiritual não está na Bíblia, mas é o seguinte, falando com as minhas palavras, o ser humano, quando ele nasce de novo, e o que leva o ser humano a nascer de novo? É ele procurar Deus. Ele pode procurar Deus porque ele está com uma dor de dente, ele pode procurar Deus porque ele perdeu um ente querido. Enfim, tem várias razões para você entender que é Deus que resolve, que é o seu pai, pode ser, né? O seu pai celestial.
E que eu posso testificar aqui, que eu tenho que testificar, que uma vez aconteceu comigo, procurei Deus e nasci de novo. Bom, quando eu tenho novo nascimento, aí eu tenho que me desenvolver, de amadurecer. Veja que aí o título é o caminho da experiência. Né? O neném nasce agora, ele não tem discernimento, ele vai amadurecendo, então vai ter o caminho dele, da experiência dele, carnal no caso, né? Porque ele não tem o espírito vivificado. Ele não nasce comigo. Ninguém nasce com o espírito vivificado. A raça humana cortou com Deus lá no Éden. Muito bom. Ao crescer a vida espiritual, né, o mundo, a carne, o ego, né, o eu da pessoa, está contaminado. E aí há uma briga entre o espírito e a carne, entre o mundo e o reino. E você nasceu de novo, então você está no reino. Mas o mundo é o que você está praticando. Então, como você pratica? Segundo a orientação do Espírito Santo. E é isso, enfim, que ele está comentando, falando com as minhas palavras. Mas, como dissemos, esse não é nosso tema para esses dias. Nós iremos, na verdade, dar um passo para trás do que fizemos nesse contexto anterior, estudando um pouco desses salmos com outros irmãos. Poderíamos dizer que vamos fazer uma introdução a esse assunto dos masquil. Então, estamos andando para trás ao invés de andar para frente. Mas um andar para trás é extremamente necessário, porque buscaremos entender, usando algumas passagens bíblicas específicas, talvez algo sobre a epístola aos Filipenses, se o Senhor permitir, como a Bíblia é precisa em nos traçar um caminho de experiência espiritual. Claro que cada um de nós tem as suas nuances particulares de experiência com o Senhor. Mas a Bíblia traça um mapa, uma jornada, um caminho, para que nós estejamos seguros se essa chamada experiência espiritual, aqui coloquemos entre aspas, que estamos vivendo, ela é genuína. Um servo do Senhor do século passado disse assim, ouça bem, toda experiência espiritual que não nos acrescentar algo mais da visão espiritual, da glória ou das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus, devem ser consideradas de nenhum valor. Ou seja, esse desenvolvimento, essa luta, esse, essa cruz, né, tem vários termos também para usar isso, as dificuldades, as circunstâncias, elas, Deus tem consciência delas e Deus quer que você supere essas dificuldades recorrendo ao Espírito Santo, obedecendo ao Espírito Santo. E assim você está edificando Cristo em você. É essa a ideia. É a ideia maravilhosa. E essa é a vida espiritual. É uma vida de ascensão, né? De crescimento, né? De experiência espiritual. Qualquer experiência espiritual, me permitam repetir, que não acrescente a nós algo mais das visões, das glórias, perfeições da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus, devem ser consideradas sem valor. Porque se formos traçar uma linha única, reta, digamos assim, só há um assunto nesse tema experiência espiritual. Deus deseja revelar as belezas de Cristo a nós. Esse é o caminho da experiência espiritual. O caminho da experiência espiritual é conhecer e conhecer e conhecer mais das riquezas inescrutáveis de Cristo. É isso, senhores. Eu, com as minhas palavras aqui, vou até repetir isso aqui amanhã com vocês, mas eu quero dizer o seguinte: vocês trabalham conosco, nós estamos vendo na prática as dificuldades, e essas dificuldades, elas devem ser procuradas solução em Cristo, no novo nascimento, na maturidade, na experiência espiritual, né? E vocês, nós, a sociedade, né, vocês em particular, vem sempre a questão do dinheiro, em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, né? E dinheiro não é o problema, porque cada um de nós vai ter o dinheiro que Deus quer que a gente tenha. Não adianta a gente querer ter mais e menos, é só se a gente insistir, porque Deus quer que a gente tenha aquilo que Ele tem
como propósito para nós. Então, por que que a gente fica sem dinheiro? Porque a gente não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu, por mais esforço que eu faço há 35 anos, eu vejo que as pessoas não conseguem nos acompanhar. Mas não é porque elas em si têm problema, ou eu, porque elas e eu somos vasos. E todos os vasos, se não tiver o novo nascimento, não dá certo, né? Eu falei muitas vezes, sem Espírito Santo não dá certo, mas as pessoas não acreditam. E a gente sabe que 95% das pessoas não nasceram de novo e talvez não vão nascer de novo. Mas nós estamos aqui fazendo o que Cristo pediu, que é pregar o Evangelho e dando a oportunidade para essas pessoas entenderem. Aqui nós estamos usando a palavra empreendedorismo cristão, né, para entender que a coisa tem uma profundidade de vida espiritual. A academia é o lugar para treinar a vida espiritual, que nós fazemos. O tema da engenharia geotécnica, que é o caso, por ser o que Deus me deu como dom para desenvolver os propósitos que Ele tem para a minha pessoa. E o conhecimento trino é ir falar para as pessoas na questão temática, que não é só você aprender e ter títulos na escola, quer dizer, conhecimento intelectual, cultural ou escolar, né? Pós-graduação, enfim, mas também tem que ter a prática. Isso todo mundo sabe, não tem que ter a prática, né? Tem que ter a experiência, tem que ter experiência. Só que a experiência, nós temos a experiência no plano horizontal, e como fala esse vídeo que nós acabamos de ver, mas tem a experiência no plano espiritual. E é dessa experiência que nós estamos falando. É sem essa experiência, é a verdadeira experiência para a vida eterna, para o corpo glorificado, para ter o melhor amor que é de Cristo e ser guiado por Ele. Eu vejo as pessoas fazendo umas coisas que são absurdas, mas elas não entendem que são absurdas. Por quê? Porque elas não têm uma vida espiritual. Elas estão com o espírito mortificado. E quem está com o espírito mortificado não vai compreender aquele que tem o espírito vivificado. A Bíblia fala muito bem que o Filho de Deus discerne todas as coisas. Discerne por quê? Porque ele é espiritual, né? Ele é filho de Deus, e Deus é espírito. E quem não é filho de Deus, o filho de Deus discerne todas as coisas, mas não é discernido, ele não é entendido. Então, vocês que trabalham comigo, vocês não conseguem me entender mesmo, tá? Não conseguem me acompanhar. Só com Cristo. Tem Cristo não dá certo. Até daqui a pouco, pessoal. Obrigado. Um abraço. Compartilhe o nosso vídeo. Quem quiser trabalhar conosco, nos procure nos workshops e a gente vai conversar.